Bom, gente, dando continuidade aqui ao vídeo de onde paramos, eu gostaria apenas de observar. Bom, eu estou verificando que o áudio ficou um pouco baixo, eu aumentei, não sei se ficou alto demais, que a gente aqui na base do teste verifica. Acredito que à medida que a gente vai fazendo os vídeos fique um pouquinho melhor, né? Mas o que eu estava querendo explicar, que eu cheguei a observar e não fiz como mostrar, né? Como eu disse, os loops dentro de um while ele tem que ser separado por um tab, ou um espaço, ou dois quantos espaços você quiser, mas a quantidade de espaço que você quer que os comandos sejam executados tem que ser a mesma durante todos os comandos que aparecem logo depois do while. Aí eu tinha botado o print, aqui eu tinha botado inicialmente e antes, né? Quando eu boto um antes, o while vai ser executado apenas esse comando aqui, que é pegar o valor dessa variável e sair dividindo por 2. Observe que eu divido por 2 e somo a 1, né? Vai chegar a uma certa altura que eu dividi tanto por 2 que o número de casas zero dele vai ser tão grande que o número se confunde com zero. Quando eu somo com 1, ele não muda de valor para a quantidade de dígitos que representa os números no meu programa, no meu computador, na memória que é separada para representar os dígitos. Ou seja, eu estou somando e não está mudando o valor, né? Seria um número semelhante ao comportamento do zero. Aí se você quiser ver quando acontece isso, deixa eu executar aqui como foi feito. O comando que eu rodei foi esse Python, né? O teste 2y. Aí eu não tinha salvado, ele está rodando do jeito que eu tinha executado. Deixa eu dar um clear. Ele vai simplesmente limpar a tela, né? Deixa eu salvar aqui o comando que eu tinha feito de outro jeito. Salvei, ficou, era vermelhinho aqui, faltou. Se você for executar, observe que ele não vai executar todas as linhas, vai executar só, porque como o print ficou fora desse espaço, ele executou só uma vez, depois que fez todos os comandos while até chegar no zero, dividi bem muito essa variável até chegar no zero. Aí ele parou de executar o comando while e passou para o seguinte, que era o print. Aí ele imprimiu já o resultado. A máquina acha que esse número aqui, ou seja, quando eu somei aquele número aqui, esse número com o 1, o resultado ficou igual a 1, não ficou maior. Por isso que ele não executou mais isso aqui, já foi para a impressão, né? Esse é o número que confunde com 1. Na verdade, esse número, se você for escrever, é 0,016 vezes e depois começa o 1, 1, 1. Tudo que tem depois dessa casa aqui para representar um número na sua representação decimal. Essa representação aqui é de ponto flutuante, né? Depois eu vou falar um pouco mais na frente, talvez não hoje, pode ficar muito assunto para hoje, mas amanhã, no vídeo que eu elaborar, eu trato sobre o significado dessa notação, né? Nessa notação não é que seja o número de óleo, esse é aqui, significa que é a base 10 que a gente está utilizando. Então significa que esse próximo número aqui, eu vou multiplicar por esse aqui, a potência de 10 elevado a, no caso, menos 16, né? Ou seja, eu vou pegar esse número aqui e dividir por 10 elevado a 16, né? É você caminhar para a esquerda, né? 16 vezes, dividir por 10 elevado a 16, eu vou pegar esse ponto aqui e caminhar para a esquerda 16 vezes. Fica um número semelhante ao que apareceu lá na apostila, quando eu representei para vocês, né? Pois bem, observe que se eu mudar aqui agora esse comando print e adicionar um espaço, ou seja, alinhar ele dentro do EPS, quando você for rodar o programa agora, deixa eu salvar, porque senão ele vai executar o mesmo. Aliás, salvar é aqui, né? Deixa eu salvar, se eu for executar agora o mesmo comando, você vai ver que ele vai imprimir em cada passo, em cada divisão vai aparecer aqui, né? Deixa eu dar o enter. Você saiu bastante espaço. Bom, aqui tem 16 vezes ele. Deixa eu rodar aqui para cima que tu vai ver desde o início, desde a primeira vez. Estava o 1, dividiu por 2, 0,5 por 2, 0,25. Cada passagem ele foi dividindo, né? Ele está repetindo tudo que eu escrevi aqui. Naturalmente que ele não está interpretando como sendo zero ainda. Ele vai interpretar como sendo zero a partir do momento que ele deixar de executar esse loop, né? Que é na última etapa, quando ele soma e a soma não fica maior do que 1, né? Que é exatamente nesse passo aqui. Ele está dizendo que tem 19 casas, porque em verdade são 16 a quantidade que tem que atuar, mais o ponto
e a casa do que vai para o dígito, né? Na verdade, isso aqui está em outra representação, não está na representação decimal. Bom, foi isso que eu tinha esquecido de ter observado. E agora o que eu queria estar falando é dando continuidade ao assunto da apostilha, né? O da apostilha, eu tinha parado aqui na representação dos números, né? E ele faz aqui um diagrama geral do sistema numérico. Claro que esse sistema numérico a gente vai estar trabalhando com representações finitas, em verdade não vai contemplar todos esses números que existem em quantidade infinita, né? Mas ele pode ser desmembrado nos números reais e imaginário, onde a raiz do menos 1, que a gente representa no caso em matemática pela letra I, a raiz de menos 1, os números são escritos dessa forma, né? Os números irracionais são aqueles que a sua escrita decimal aparece uma quantidade infinita de dígitos de ordem não periódica, né? Os números racionais é quando a representação decimal ou fica periódica ou você representa como frações, né? São escritos dessa forma. Bom, as propriedades aritméticas dos números, eu vou estar supondo que você já conhece os cursos de cálculo e análise, apenas observar como a gente opera esses números em computação, de forma a diminuir os valores do erro. Aqui é um exemplo que eu tinha já abordado no início. Digamos que você vai calcular uma área de uma determinada de uma região de raio 100 metros, né? Aí qual seria o valor dessa área exata? Esse valor precisa dessa área, nunca vai poder calcular, porque o valor dessa área é π vezes o raio ao quadrado, né? O valor de π a gente não pode precisá-lo em computação, porque precisa de um número infinito de dígitos, né? Aí você, dependendo da aproximação que você fizer para o número π, a aproximação é tanto melhor, dependendo de onde você vai truncar, né? A partir de tantos dígitos você vai fazer a aproximação. Quanto mais você aproxima, mais dígitos você põe, melhor você vai obter o resultado. O teu erro vai ser menor, em outras palavras, mas em verdade o valor exato você não consegue calcular, né? A precisão você determina dependendo da quantidade de dígitos que você quer aproximar lá o teu número π, né? Bom, isso é uma situação que acontece. Essa parte do sistema de numeração eu cheguei a estar abordando alguns exemplos em sala, que é como se você fosse representar os números considerando que existe apenas uma quantidade determinada de símbolos, né? No caso do nosso sistema decimal, a gente tem 10 símbolos, que é do 0 até o 9. No sistema hexadecimal, essa quantidade de símbolos é 16, que a gente bota do 0 até o 9 e acrescenta as letras maiúsculas, A, B, C, D, E, F. No caso do sistema de binários, esse beta só tem dois valores, que é o 0 ou 1, né? Geralmente, os dígitos que você usa para representar vai até uma quantidade a menos. No sistema binário, são dois dígitos, né? Só usa o 0 e o 1. Então, a quantidade de dígitos é 2 menos 1, né? No caso do sistema hexadecimal, você vai até o 16, que seria o 1, 0, né? O 1, a potência multiplicada por 16, né? Bom, a sua forma de representar geralmente é dessa forma. Na base hexadecimal, isso aqui ficaria 16 elevado ao maior termo, né? Depois você vai decrescendo até o termo que seria da unidades. A unidade representa apenas pela quantidade de símbolo que existe em beta. No caso de 0, 1, isso aqui seria a potência de 2, né? Esses valores A0, A1 até AJ vai depender do sistema que você está utilizando. Bom, eu falei isso um pouco em sala de aula, né? Então eu vou passar um pouco mais adiante, que em princípio essa parte inicial é apenas de revisão, né? Eu queria me ater apenas à parte de programação que a gente não chegou a fazer em sala porque estava sem dispor do computador no momento. Muito bem, o sistema de numeração na base 10, o significado dessa escrita aqui, na verdade tem a ver com o sistema posicional, né? O 5 está das unidades, das dezenas, das centenas e aqui das milhares, né? Milhares fica 2 vezes 10 elevado a 3 mais 0, o das centenas vezes 10 ao quadrado que é 100, o das dezenas que é 1 vezes 10, mas o das unidades que era o próprio 5, 10 elevado a 0 é 1, né? Essa é a forma de representar os números quando a base é uma determinada base escolhida, né? Muito bem, no sistema de numeração binário, esses dígitos são apenas 0 e 1, conforme eu observei, e tem aquela questão de você converter de uma base para outra. Esse número aqui na base binária
Geralmente a gente bota um parênteses aqui, subíndice, a base que a gente está tratando em questão, que no caso seria 2. Quanto representa ele na base x, na base decimal. Né? Bom, o valor posicional disso aqui, esse aqui é o das unidades de 2, é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. O número 1 vezes a posição 2 elevado a 4, isso é 0, 2 elevado a 3, vai diminuindo. É só fazer as contas que você obtém o valor que ele representaria na base decimal. Converter de uma base para base decimal não tem muito mistério, é apenas observar o significado da representação da base segundo essa expressão. Muito bem, na conversão do contrário, do sistema decimal para a base binária, como é que você faria? Você tem que representar apenas por dígito de 1 e 2. A forma clássica de você estar obtendo essa conta é você sair dividindo por 2 e ver o resto que ficaria. Né? O 19, então o algarismo da unidade vai ser o 1, dividido por 2 novamente, o quanto que deu o resto deu 1. O algarismo das dezenas seria 1. Se você pegar esse número naquela lógica e for fazer a conta recíproca, vai dar exatamente esse valor. Né? Ou seja, vai ser 1 vezes 2 elevado à posição dele é a quinta, né? Aliás, 0, 1, 2, 3, 4. 1 vezes 2 elevado a 4. Quanto é que é 1 vezes 2 elevado a 4? 2 vezes 2, 4 vezes 2 vezes 16. Daria 16. Né? 16 mais 2 elevado a 1, que é 16 mais 2, 18, mais 1, que é o 2 elevado a 0, dá 19. Né? Seria a representação. Fazendo o contrário. A forma de converter números quando são inteiros. E a forma de converter números fracionários de uma base para a outra. A gente vai ver que, por exemplo, eu estou com o número 0,125 na base 10, o significado dele na base decimal significa que esse 1 aqui eu estou dividindo a representação, estou dividindo por... Isso aqui é o 0, está dividindo por... É o algarismo das unidades, 10 elevado a 0 vezes 0, vai dar 0,5. Esse 1 estou dividindo por 10, né? 1 dezena, 2 centena, 2 dividido por 100, vezes 5 dividido por 1000, né? 5 vezes 10 elevado a menos 3. Né? Você quer saber como é que esse número representa na valor decimal? Em verdade, esse significado da base decimal, que tem a ver com o sistema posicional, é equivalente a essa escrita aí que eu estou colocando. Em verdade, dá o mesmo número. Né? Bom, na base binária tem um comportamento análogo, só que ao invés de substituir o valor de beta, que é 10, eu substituir por beta igual a 2. Né? Quanto é que vale esse número na base decimal? É simplesmente fazer a conversão usando a expressão padrão. Né? Esse algarismo das unidades que é 0, vai ter efeito que eu vou multiplicar por 0. Esse 1, esse símbolo aqui estrela é o símbolo de multiplicação, geralmente utilizado em computação. Né? Esse número aqui, eu estou na base binária, então eu não vou estar dividindo por 10, dividindo por 2, né? Vezes 1 dividido por 2, mais 0 dividido por 4, mais 1 dividido por 2 elevado a 3. Né? Quanto é que dá isso? 1 dividido por 2 dá 0,5, aqui vai dar 0, que eu estou multiplicando por 0, e aqui 1 dividido por 8 dá 0,125. Quando você soma esse valor, você vai ter um resultado na base decimal. Né? Bom, e que você pergunta agora, e agora como é que eu faço a conversão de um número decimal escrito em outra base para a base decimal? Bom, esse padrão aqui, acho que eu fiz essa conta em sala algumas vezes, né? E digamos que você está com um número qualquer, que eu estou chamando ele de R aqui, na base decimal, né? E ele na base binária, digamos que os algarismos ficassem esse. Eu estou botando um número entre 0 e 1, porque para converter números maiores do que 1, a gente sabe como fazer. É sair fazendo aquela divisão e pegando os restos. No caso de representar a parte decimal, o que você tem que fazer, digamos que você está com um número R na base decimal, quanto é que fica os algarismos dele na base binária. E o procedimento é esse. No primeiro passo, você faz o primeiro número ser o R, que está entre 0 e 1, e multiplica por 2. Se esse 2, quando você multiplicar por 2, der um número maior do que 1, se o algarismo... Aí eu faço o dígito aqui da base que você está calculando como sendo... Começa pelo primeiro, com K igual a 1. Né? O D1 vai ficar igual a 1. Se ele não ficar igual a 1, eu faço ele igual a 0, o contrário. Né? No próximo passo, eu faço o próximo número. Se o 2K for 0,
o RK mais 1 é zero. E se o 2K não ficar, se o 2K for 1, eu subtraio do anterior, né? Bom, tem as contas aqui feitas com um algoritmo específico, talvez seja mais adequada do que fazer. Digamos que o número da base decimal seja esse. Como é que eu converto ele para a base binária? Observe que no primeiro passo K igual a 1, né? Quem é o nosso número R é esse aqui, né? Aí eu multiplico 2 vezes R, 2 vezes esse valor dá quanto? Dá 0,25. Aí você vai subtrair 2 vezes 0,25 do número dado, né? Aliás, quando você faz isso, se esse número aqui for 1, o D1 seria 1, né? Como esse número ficou 0, da parte inteira, então o D1 ficou igual a 0, né? Aí agora para o R2, eu vou subtrair o número 2 vezes R1 menos o D1, né? 2 vezes R1 que dá 0,25 menos o D1 que é 0, o R2 ficou 0,5. Vou repetir o mesmo procedimento considerando que o R agora fosse 0,25. Quanto é que dá 2 vezes 0,25? Ainda deu menor do que 1, dá 0,5, né? 2 vezes R2 aqui deu 0,5. Ou seja, no segundo passo o D2 dá 0 porque ele não ficou maior do que 1. Aqui só vai ser 1 quando 2 vezes o fator anterior ficar maior do que 1. Então o D2 vai ser 0 novamente. Aí vamos para o terceiro passo. O R3 vai ficar 2 vezes 0,5 menos 0, fica 0,5 mesmo, né? Eu repito o passo. 2 vezes R3, 2 vezes 0,5 dá 1. Então o D3 vai ser 1. Né? Aí você, quando for subtrair, o R4 vai ser 0. Quando o R4 der 0, aí para. O procedimento não prossegue mais, que daqui para frente só dá 0. Né? Então, os dígitos que você encontrou foi D3 igual a 1, D2 igual a 0 e D1 igual a 0. Ou seja, o número ficou, usando essa representação, 0,00 e 1 o próximo dígito. Né? Os outros seriam todos 0 se fosse continuar. Ou seja, 0,125 na base 10 é representado por esse valor na base binária. Se você for fazer a conversão, esse número é a mesma coisa de 0 dividido por 2, mais 0 dividido por 4, mais 1 dividido por 8. 1 dividido por 8 dá exatamente 0,125. Essa é a forma de converter. Né? Bom, aqui tem um outro exemplo, eu estou agora com R igual a 0,1. A gente vai ver que um número que é representado na base decimal, embora ele não seja um número que dá uma dízima, na base binária ele vai ficar uma dízima, né? Se você for repetir o procedimento, você vai ver que a partir de um determinado valor, os processos ficam se repetindo, nunca termina. Ou seja, existem números da base decimal, ele tem a representação finita, mas na base binária a representação dele não é finita. Ou seja, é um número que, quando você for utilizá-lo em computação para fazer cálculos diversos, você sempre vai estar cometendo um erro já, porque o computador só trabalha com base binária. E você não tem como representar esse número em base binária, porque a representação dele precisa de uma quantidade infinita de dígitos. Em computação a gente tem apenas um número finito. E a memória é finita, então não tem como representar elementos com quantidade infinita de dígitos. Bom, vamos usar o mesmo procedimento que a gente usou anterior para ver esse número. Eu considero no primeiro passo o R1 igual a esse valor, 2 vezes 0,1 dá 0,2. Né? Como essa casa aqui é 0, o valor de D1 é 0. Né? Aí o R2 eu considero como sendo esse valor aqui, 2 vezes R1 menos esse. Né? Ficou 0,2 mesmo. Né? No próximo passo, 2 vezes 0,2 dá 0,4. Como aqui é 0, o D2 deu 0. Né? O R3 é isso, menos isso, continua o mesmo valor. 2 vezes R3 vai dar 0,8. Como isso aqui é 0, o D3 continua 0. Né? E o R4 vai ficar isso, menos 0, continua sendo o R4. Quando isso aqui for menor do que 0, o D correspondente vai ser 0. E o próximo valor de R vai ser exatamente esse aqui calculado, porque o D, como deu 0, a subtração não muda, né? Para ser mais prático. O próximo número deu 2 vezes 0,8, dá 1,6. Observe que o próximo dígito, o D4, vai ser 1, que aqui passou de 1. Né? Aí você agora vai subtrair isso aqui de 1, vai ficar 0,6. É como se você apagar só a parte inteira e ficar só a parte fracionária. O próximo número, o R5, vai ser 0,6. Né? Repete o processo, 1,2. Observe que no próximo passo caiu no 0,2. Né?
O 0,2 foi o número que eu comecei trabalhando, né? Daqui para frente todos os dígitos vão se repetir. Você vai repetir esse processo indefinidamente. A representação do teu número na base decimal vai ser 0,00011. Repetindo 0,00111. Ou seja, a representação desse número na base binária, ele fica com essa reticência, né? A representação desse número na base binária é 0,0011100. Ah, tem só dois zeros, porque no processo o 0,2 eu comecei com 0,1. O 0,2 só caiu no segundo passo. Então por isso que caiu um zero a mais. A repetição começa a partir daqui, né? Então daqui para cá é o passo inicial, daqui para aqui fica repetindo 001, 001, 001 e assim indefinidamente. Ou seja, eu precisaria de uma quantidade infinita de bits para poder estar representando esse número na base decimal, que tem uma representação finita na base binária. Para a gente ilustrar esse tipo de erro que acontece quando você pegar uma calculadora ou qualquer programa e for querer fazer contas com esse número, só para ilustrar, tem aqui um exemplo. Digamos que você fosse querer calcular esse número aqui, né, que é nada mais do que a soma dele 10.000 vezes, repetindo, né? Você pegar esse número, somar numa calculadora 10.000 vezes. Você repetir ele 10.000 vezes. Não vou fazer isso naturalmente 10.000 vezes, uma a uma na calculadora, porque é o processo. Eu vou instruir um programa para estar executando esses passos. O programa que a gente usa no MATLAB é esse aqui, mas como eu não estou usando o MATLAB, estou usando o Python, né? Ou o JavaScript, poderia estar usando também, estou usando o Python mais por comodidade de achar que vocês no computador tem aí como rodar fácil, ou até é fácil de instalar também. Um outro procedimento que eu estava querendo ilustrar para vocês é que vocês podem estar escolhendo o programa que quer utilizar, Fortran, C e etc, qualquer um deles, e rodar online, né? Nessa página aqui, deixa eu ver, agora infelizmente eu não abri, eu vou ter que parar o vídeo para poder abrir, depois eu continuo novamente, só um instantinho que eu vou fazer isso, né? Onde é que eu dou um pause aqui? Eu aqui não tem pause.